Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 42, já vai atrás de uma calculadora rapidinho, o celular tem calculadora. A gente vai usar só para fazer umas continhas básicas de divisão. Nosso tema hoje, proporcionalidade. Na última aula, falamos sobre razão e proporção, ok? Bom, retomando. Razão é uma relação entre uma grandeza e outra, ok? Proporção, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente nessa aula. Mas uma dica, proporção e grandezas proporcionais, vocês já aprenderam, vocês sabem, há muito tempo já, só que não conhecem por esse nome. Vamos lá. Proporcionalidade é um conceito novo? Totalmente novo? Com certeza não é. Querem um exemplo? Na seguinte situação, em um mercado, pacote de bolacha recheado custa R$2. Quanto você pagaria se comprar 3 pacotes de bolacha? Cada pacote custa R$2. Para comprar 3 pacotes, você pagaria 3 vezes 2, 6. Difícil. E 5 pacotes de bolacha? Quanto você pagaria? 2 vezes 5, 10. Então pagaria R$10. Observem que não importa qual vai ser a quantidade de pacote de bolacha que você estará comprando. Se você sabe o preço, você sabe quanto que você vai pagar, ok? Se você juntar com seus amiguinhos de sala, vão fazer um meio piquenique aí, ó, e comprarem 10 pacotes de bolacha, vão pagar no total R$20, ok? Não é difícil isso, gente, é tranquilo. É simples. Tá, mas o que isso tem a ver com proporção? A gente vai chegar lá. Outro exemplo. Na época que eu estudava, eu comprava no bar lá 3 balas por 10 centavos. Não sei se ainda é dessa maneira. Espero que sim, porque era muito bom. Chegava na escola aquele bolso cheio de bala assim, aí juntava todos os amiguinhos pedindo, você tinha que sair correndo. Era muito animado. Quanto custava? Quanto custaria 12 balas nesse sistema aqui? Cada 3 balas eu pago 10 centavos. Quantos 3 cabem em 12? 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu estou comprando 4 vezes 3 balas. 4 vezes 3 balas é 4 vezes 10 centavos, 40 centavos. Certo. Quantas balas daria para comprar com 50 centavos? E aí? Pensa o seguinte, cada 10 centavos eu compro 3 balas. Em 50 centavos, quantas vezes cabem 10 centavos? 5 vezes, certo? Portanto, eu estou comprando 5 vezes 3 balas. 3 vezes 5, 15. Vê, vou dar 20 segundos para vocês tentarem responder essa aqui, ó. Quantas balas compraríamos com R$1? Pensaram? Conseguiram fazer? Bom, com R$1, nós sabemos que é 10 vezes 10 centavos. Portanto, se
Eu comprei 10 vezes 3 balas, 10 vezes 3, 30 balas. Quanto seria pago por 60 balas? 60. Eu vou dividir por 3, vai dar 20. Então eu comprei 20 vezes. Opa, é isso mesmo. 20 vezes 3 balas, então 20 vezes 10 centavos, daria 200 centavos, que é R$2. Observem, pessoal, tanto nesses exemplos quanto nesses, conforme eu aumento a quantidade de balas, eu aumento o preço que eu vou pagar. No anterior, conforme eu aumento a quantidade de pacote de bolacha, eu aumento a quantidade que eu vou pagar. Ou, se eu diminuir a quantidade, eu também diminuo a quantidade que eu pago. O que é importante aqui? Vocês observarem que o que eu aumento ou o que eu diminuo é sempre multiplicado ou dividido pelo mesmo valor, ok? Sempre pelo mesmo valor. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Um banho de ducha dura 15 minutos em média, um de 15 minutos, consome 135 litros de água, ok? Considerando essas condições, quantos litros de água a gente vai gastar num banho de 30 minutos? E aí? Pensa o seguinte, cada 15 minutos consome 135. 30 minutos é quantas vezes 15 minutos? 2 vezes. Portanto, eu estou consumindo 2 vezes 135. No caso, opa, o professor errou, 270, ok? Substitui 1 por 2, 270 litros. Quantos litros são gastos em um banho de 10 minutos? Agora complicou, né? Por quê? Aqui, ó, de 15 para 30, eu multipliquei por 2. De 15 para 10, o que eu posso fazer? Difícil, né? Na verdade, não é. Uma dica. Existe um número que divide os dois, 15 e 10, ao mesmo tempo? Temos o 5. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Temos 2 caminhos. Ou a gente descobre quanto a gente gasta em 1 minuto. De que maneira? Se em 15 minutos a gente gasta 135 litros, quantos litros a gente gasta por minuto? Ou seja, 135 dividido por 15 dá quanto? Depois que a gente descobre quanto gasta em 1 minuto, a gente calcula quanto gasta em 10 minutos. A outra forma é a seguinte: 15 minutos são 3 vezes 5 minutos. E 10 minutos, 2 vezes 5 minutos. O que eu poderia fazer então? Descubra o quanto que eu gasto. A cada 5 minutos, divide 135 por 5, por 3. E depois a gente calcula quanto que vai dar, ok? Esse daqui eu não coloquei a resposta, vocês fazem depois. Resumindo, nós teríamos essa tabela aqui, ó. 135, 15. Em 15 minutos, que é 135 em 30 minutos. 270, 20, 180 e assim por diante. O que eu quero que vocês observam, vocês que estão com a calculadora aí? Divide a quantidade do consumo de águas pelo tempo gasto. Quanto que vai dar?
Observem, espero que vocês consigam observar isso, que todos os resultados vão ser iguais. Todos vão ser iguais. O que isso significa? O consumo de águas nessa quantidade de tempo são grandezas proporcionais. Proporção. Quer dizer, então, que as balas e o preço que eu pago são grandezas proporcionais nesse caso? São. Quer dizer que a quantidade de pacote de bolacha e o quanto que eu pago são grandezas proporcionais? São. O que vai acontecer? Se eu comprasse 5 pacotes de bolacha, eu pagaria R$10. 10 dividido por 5, 2. Um pacote de bolacha custa R$2. 2 dividido por 1, 2. Se eu comprar 10 pacotes de bolacha, pagaria 20. 20 dividido por 10, 2. Sempre que isso acontece, a divisão de uma grandeza pela outra, sempre pegando os que se relacionam, tá? Sempre os relacionados um com o outro. Se a divisão vai dar igual em todos, são grandezas proporcionais. Nesse caso, diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra aumenta também, sempre multiplicadas por um mesmo valor, ok? Então, resumindo, grandezas proporcionais. Na última aula eu falei que a proporção. Bom, na sessão anterior você trabalhou com grandezas, tempo, volumes, etc. Tá. Ao completar e analisar os quadros, a gente deve ter concluído que o intervalo de tempo para o outro, as grandezas aumentam ou diminuem proporcionalmente, ou seja, as razões que elas apresentam, 2 a 2, formam uma proporção. Como assim? Sempre que eu pego qualquer duas frações que eu tenho aqui, no caso razões, elas vão formar uma proporção. Como assim? Lembra? Multiplicando. A gente fala multiplicar em cruz, tá? O de cima de uma com o de baixo da outra. E vice-versa. Sempre dá o mesmo resultado. Isso que nós chamamos de proporção. Assim dizemos que essas grandezas variam numa mesma razão. Portanto, são consideradas grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais. Os dados que as representam formam uma sequência proporcional, ok? Então, aqui, quaisquer duas que eu pego, monto uma proporção. 135 vezes 30, 270 vezes 15 dá a mesma coisa. 4.500, 4.500. 270 vezes 20 vai dar a mesma coisa que 180 vezes 30, que é 5.400. Eu não acredito, professor. Aproveita que você está com a calculadora e faz o teste. Pode fazer o teste, gente. Isso é importante na matemática. Vocês não acreditarem em tudo que é dito. Vocês têm que fazer o teste, buscar. É assim mesmo? Se é dessa maneira, por que acontece dessa maneira? Tentar entender a explicação, o motivo de tal coisa ser desse jeito. A matemática não é tudo mágica. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, ok? Bom, em síntese, duas grandezas são diretamente proporcionais quando
A razão entre elas é constante. Razão constante. Se eu divido um de cima pelo de baixo, vai ser igual à mesma divisão que eu tiver no outro, ok? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil isso. É tudo uma questão de entender as relações, ok? É simples, é tranquilo. Vocês já sabem, só não conheciam esse nome, ok? Até a nossa próxima aula, pessoal.